abrir as nossas Bíblias. Queria pedir a gentileza que você ficasse em pé. I want to ask you to stand. Let's open our Bibles. Nós vamos ler um texto, a palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo 1. We're going to read 2 Timothy chapter 1. Preparando daqui 2 semanas, nós teremos o Camp dos Homens. 2 weeks we're going to have the men's camp. Amém? Não sei se tem vaga ainda. Tem vaga ainda, pastor Are Carlos? there any Acho spots? que tem algumas poucas vagas. We have a couple of spots left. Mesmo que você ainda não seja membro da nossa igreja, Even if you're not a member of our church, quiser estar com a gente lá no Cape Cod. you want to be with us in the Cape, Vamos passar lá na sexta-feira e o sábado. be there Friday and Saturday. Prometo para você que você vai comer assim churrasco no café da manhã, no almoço e na Promise janta. you're going to eat barbecue, more breakfast, lunch and dinner. O que você quiser. Se você não quiser, não tem want it. problema. If you Mas don't vai want it, ter no suficiente para isso. Sempre tem, não é But we're going verdade? to have enough for that. Vai poder jogar futebol, Be able to play soccer, poder jogar tênis, play tennis. poder levar mesa de ping-pong esse ano, viu, pastor Carlos? We Vamos have a jogar ping-pong ping-pong table, we're gonna play também. ping pong too. Vai poder andar de jet ski, vai poder andar Jet de skis, barco, boats. vai poder participar do nosso culto lá no Luau We're going to have a luau service e mais tantas outras maravilhas, and so many other great things, inclusive dormir naquela sua barraca de camping, including sleeping in your tent naquele seu colchão de ar, in that inflatable e quando mattress. você deita de um lado, ele You te lay joga on pro one outro, side and it throws you to the other. acorda meio torto. You wake up Não kind se of preocupe, vai ter crooked. muita gente lá para orar por você no Don't sábado de worry, manhã. a lot of people to pray for you on Saturday Sempre é morning. uma alegria termos esse tempo de comunhão, tempo de grande, poderia dizer assim, lazer. É o momento mais especial que nós temos nesse sentido It's always such do a ano joy para os homens dessa casa. to have this time of fellowship with the men of this house. Então, no final do culto, So at the end of the se você service, te interessou o que eu falei aqui, if what I said nós vamos interested ter you, alguns homens ali no lobby. Você pode pegar mais informações, inclusive fazer a sua inscrição, you can do your sign-ups in the lobby, participar com a gente desse dia maravilhoso na presença de be a Deus. part of this wonderful day with us. 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timothy chapter 1, diz assim o versículo de número 3. verses 3 to 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé. A tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lloyd, e na tua mãe, Eunice. E estou certo que também habita em ti. Vamos orar? Let's pray. Querido Espírito Santo, mais uma vez, nós nos colocamos na tua dependência. We once more place ourselves in dependence of you. Queremos te pedir que o Senhor possa fluir no nosso meio com liberdade. I want to ask that you may flow in our midst with freedom. Falar conosco além daquilo que podemos expressar. Speak to us beyond what we can express. Que não sejam, Senhor, palavras humanas de um vocabulário limitado, May it not be a human vocabulary, mas que o Senhor possa dar sentido a tudo aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. but may you give meaning to what's in your heart for our Que a lives. tua palavra possa penetrar, Senhor, a lugares escondidos, May your word go into hidden places, trazer transformação, bring transformation, trazer libertação, bring deliverance, nos libertar da ausência do conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus. deliver us from the absence of knowing Christ Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor, That's our desire, Lord, a nossa oração. our prayer. Em teu nome, Jesus, nós In your oramos. name, Jesus, we pray. Amém, amém. Amen, Pode tomar assento, amen. queridos, obrigado. You may be seated. Thank you. Eu quero trazer uma breve reflexão nesse dia especial que é Dia dos Pais. I want to bring you a quick word today, Father's Day. Trazer aqui alguns conselhos que eu acredito serem conselhos preciosos para que todos nós, pais que estamos presentes e, claro, os filhos e as mães também, possam receber um pouco mais daquilo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. Have some advice for everyone that's here to truly receive a little bit more of what God is speaking to Eu us. acredito que a lista de responsabilidades e compromissos que nós pais temos com os nossos filhos e com as próximas gerações é sem dúvida uma lista extensa. I believe
that there's a big list of the responsibilities that we as fathers have. E o with tempo our sendo kids. curto, nós não queremos nos deter em tantas coisas, mas pelo menos trabalhar duas coisas que eu acredito que vão te abençoar. In the little time that we have, we want to work on two things that I think will bless you. É claro que esse conselho Paulo está dando a Timóteo Of course, this advice Paul is giving to Timothy. e não necessariamente Paulo está apontando a figura paterna no conselho, And not necessarily he's pointing to a father figure. mas existe uma transferência que nós precisamos absorver vinda dos nossos pais e em especial hoje vinda do nosso pai. But there is a transfer that we have to absorb coming from our parents and especially today from our Falar fathers. sobre pai ou falar sobre o papel de um pai talvez incomode algumas pessoas e até tire a atenção sua nesse momento. Talking about the role of a father maybe bothers someone or even takes away your Que nem attention. todos nós temos boas lembranças dos nossos pais. Not all of us have good memories of our Nem fathers. todos nós podemos colocar os nossos pais em um pedestal e apontarmos para ele e dizer que ele é o nosso herói. Not all of us can point to our father and see him as our hero. Eu diria que na grande maioria nós somos, ou pelo menos em algum tempo estivemos órfãos. I say that the great majority of us are or have been orphans. Até porque a pior orfandade não é a orfandade de quando nós perdemos os nossos pais, The worst way of being an orphan is not when we lose our mas fathers, quando os nossos pais, mesmo estando presentes, eles se omitem. but when our parents, even though they're there, Eles they're não not. cumprem a sua missão. They don't fulfill their mission. Porque quando nós perdemos ou nos distanciamos, nós entendemos que a ausência dessa paternidade se dá pela separação. Because when we lose them, we know that the absence of that fatherhood is because of separation. Quando somos criados junto com os nossos pais When we're raised with our fathers, e por qualquer motivo eles não conseguem nos transmitir aquilo que nós and precisamos for any reason they can't give us what we need para suprir os nossos anseios, to fulfill truly what we need, aquela referência that reference de um pai não presente of a father that's not é there uma referência que temos maior dificuldade de lidar com ela. is a reference that we have a hard time dealing with. E esses efeitos, eles são transferidos. And these effects are transferred. Você querendo ou não, You wanting it or você not, vai transferir para os seus filhos you're going to transfer to your children alguns valores, some values, algumas coisas positivas positive things, e outras negativas. and other negative things. E uma delas One of them é a boa consciência. is good conscience. Quando Paulo fala sobre essa boa consciência que ele recebe dos seus When antepassados, Paul talks about this good conscience that he receives from his que ele recebe dos ancestors, seus pais, that he receives from his a boa parents, consciência passa por diversas avenidas que nós precisamos e nós somos dependentes delas. good conscience goes through many avenues that we depend on. Essa boa consciência que passa, por exemplo, pelo nosso trato, pela maneira como nós transferimos o nosso comportamento aos nossos filhos. It goes through, for example, to the way we treat people, how we transfer our behavior A maneira to our como children, nós lidamos com as coisas. the way we deal with things, A maneira como nós tratamos as the pessoas. way we treat others, A maneira como nós reconhecemos ambientes e como nós nos movemos em lugares. the way we move and behave in certain places. Desde você sair da sua casa e ter aquela senhora ou aquele senhor que está na sua frente com o carro a 5 milhas abaixo do limite. Since you leaving your house and having that car in front of you 5 miles E below o seu the filho, speed limit, talvez um adolescente ou um pré-adolescente que talvez ainda não entenda o que está acontecendo, está mais focado no seu telefone your kid maybe doesn't know what's going on, they're que em focused qualquer on their outra phone. coisa. E a maneira como você reage a isso, And the way you react to that, seja com agressividade, be it with aggression, seja com be impaciência, it with impatience, seja com qualquer outro tipo de comportamento be it with any other kind of que não behavior condiz com os valores que nós entendemos serem fundamentais na palavra. that doesn't match with the values that we see fundamental in the Sem word. você perceber, Without you noticing, até mesmo algumas piadas e brincadeiras, even some jokes, elas são absorvidas pelos nossos filhos. they're absorbed by our children. Algumas piadas, algumas brincadeiras preconceituosas. Some jokes that Nós viemos de raízes, a nossa cultura, a cultura brasileira é uma cultura que possui raízes profundas de grandes preconceitos. our Brazilian culture has really deep roots of Preconceitos com preconceptions. mulheres,
preconception of women, preconceitos com raças, of race, preconceitos com tantas outras coisas que nós lidamos. of so many other things that we deal E with. para não dizer que muito além desses preconceitos estão outras coisas ainda mais And preocupantes. to not say that beyond these preconceptions we have other E so tudo isso worrisome sem a things. gente perceber, And all of that without us isso é noticing absorvido pelos nossos filhos. is absorbed by our children. Sem a gente perceber, Without us nós noticing, estamos ensinando a eles, we're teaching them. nós estamos ministrando a eles. We're ministering to Muito them. mais do que aquele sermão que nós procuramos dar aos nossos filhos quando eles erram, So much more than the sermon we give them when they make a mistakes. maior e mais poderosa liderança que existe na face da terra The greatest leadership on earth é a liderança a partir do seu exemplo. is coming from example. Liderar por exemplo é e sempre será Leading by example is and will a always liderança mais influente que nós podemos exercer na vida de be the pessoas. most influential leadership we can São os exercise. seus conselhos não serem seguidos porque as suas atitudes falam muito mais alto. Your advice not being followed because your actions speak louder. Como nós agimos, How we act, boa consciência, good conscience, que passa pelos valores morais, that grows through moral que values, passa por aquilo que nós acreditamos que faz parte de um bom comportamento, de um valor que vai agregar isso e construir algo positivo na vida dos nossos goes filhos. what we believe to be a good behavior that's going to build something on our kids' A lives. preocupação de Paulo Paul's worry em saber como que estava Timóteo, in knowing how Timothy o was doing, desejo de Paulo the desire of de estar Paul, próximo, of being close. aquilo que Paulo expressa como um gesto, talvez olhando por um lado simples, What Paul expresses as maybe something simple, mas olhando para o outro lado, um impacto extraordinário na vida de alguém. but on the other hand, having such great impact on Simples someone's fato de life. alguém saber, tomar conhecimento que você se preocupa com ele ou com ela. The simple fact is someone knowing you worry about Você them. não sabe o impacto que você cria, que você gera na vida dessa You pessoa. don't know the impact you'll have. Ainda in que that você não person. consiga resolver o problema, Even if you can't resolve their ainda que issue, você não consiga estar perto, even if you can't be close, ainda que você não consiga trazer solução, even if you can't bring solution, mas se você conseguir demonstrar a alguém que você está preocupado, que você está interessado no bem dessa pessoa, if you can show someone you're interested in their good, isso é uma boa consciência. that's good conscience. Alguém que recebeu um legado de pessoas que se preocupavam com outros, Someone that received a legacy of people that que worry não about vivem others, ilhadas, that don't live on an island, indiferentes, indifferent, como se não precisasse de ninguém. as if they didn't need anyone. Então eu não me preocupo com ninguém So I don't worry about anyone, e espero que ninguém se preocupe comigo. and I hope no one worries about me. Não, alguém que é parte de uma comunidade, No, someone that's part of a community, alguém que é parte de um corpo, that's part of a body, alguém que entende o seu lugar. that understands their place. Sabe, nossos filhos, You know, our kids, eles recebem tantas coisas de maneira genética pelos nossos genes. they receive so many things from our genetic makeup. Talvez o seu filho seja mais ou menos da sua estatura. Maybe your kid's as tall as you are. Dizem que às vezes o nariz e o queixo dos filhos, de alguns filhos, não de todos, dependendo de quantos você tem, eles trazem muito, eles tendem muito a seguir a genética do pai. People say that sometimes the nose and the chin follow the father's genetics. Alguém já olhou pro queixo do marido aí, Someone deixa eu already ver. looked at their husband's chin. Deixa eu ver se o pastor tá certo. Let com me isso. see if this is going to be good. Dizem. They say. That's what people say. Talvez a melhor explicação é que isso faz parte de uma loteria, não é verdade? Maybe the best explanation is that A it's a lottery. soma ali dos The dos addition genes do of all pai, the da genes, mãe, the mom and the dad. daquilo que realmente você consegue perceber. Muitas coisas são genéticas. Many things are genetic. Nós entendemos que a personalidade não é uma identidade única que nós recebemos do Senhor, Understand that personality is something unique that we que receive nós from the Lord, desenvolvemos. that we develop. Daí vem o nosso temperamento. And then E não adianta se você nunca vai conseguir transmitir isso geneticamente para o seu you'll filho. never be able to transmit that genetically to your Mas o caráter dos nossos filhos, But the character of our children, eles são influenciados diretamente pela maneira como nós os criamos. they're directly influenced on how we O raise ambiente, them, the place. o caráter, ele se responsabiliza por unir essa gama de valores, Character is this union of de values, princípios. of principles,
que através desses princípios nós lidamos com tudo aquilo que está do lado de fora. That through these principles we deal with what comes. A honestidade, Honesty, a seriedade, being serious, a hombridade, a imparcialidade. being impartial. Tantas coisas So many other que, things. independente de como o seu pai foi com você na área afetiva, Doesn't matter how your father was with you talvez in ele nunca te affection. abraçou, te deu um beijo e falou que te ama. Maybe they never hugged you and said I love you. Talvez ele nunca te colocou no colo dele. Maybe they never put you in his Talvez arms. você não se lembre nunca ele ter te pego no braço. Maybe you don't remember him Nos carrying braços. you in his arms. Mas toda a lembrança que você tem de seu pai é daquele homem que saiu cedo para trabalhar e trouxe o mantimento para dentro da sua casa. But the memory that you have is that man that would leave early to São work coisas and que bring nós food vamos home. aprendendo It's things that we e nós vamos learn. transferindo para as próximas We gerações. transfer over to the next Essa generation. boa consciência This good conscience. que nós sabemos que precisamos lapidá-la todos os dias. We need to form it every day. Aprender todos os dias. Learn every day. Entender que nós não vamos acertar em tudo. Understand we're not going to get it right every time. Pais que estão aqui, Parents that are here. nunca é tarde para você recomeçar. It's never too late for you to restart. E você dar um novo significado à maneira como você agiu e pensou uma vida inteira. You giving a new meaning to how you acted your Para whole que você life. possa transferir um legado de responsabilidade, de hombridade, de seriedade aos seus You filhos. can transfer a legacy of responsibility to Pais de meninas que me ouvem nessa manhã, fathers of girls. saiba que você é o modelo, Know that you are the ou model. pelo menos você pode e deve se tornar o modelo Or you should become o the padrão model, the standard que vai levar a sua filha a escolher o seu próprio marido. that will take your daughter to choose her husband. Se você for um pai cuidadoso, If you're a careful amoroso, father, loving father, provedor, providing alguém que father, realmente cuida, someone that truly alguém takes que care, realmente está ali para ela. someone that is there for her. Saiba que você vai diminuir em muito a possibilidade dela se encantar e abrir um coração para qualquer malandro aí. Know that you'll decrease the possibility of her opening her heart to anyone. Você que é pai de menino, If you're a boy father, nós somos responsáveis we are em responsible construir na vida dos nossos filhos building our sons' a eles lives, serem homens de verdade, for them to be true men, a eles serem homens que têm responsabilidade, for them to be men that have que vão responsibility, ser aceitos e escolhidos por mulheres, that will be accepted and chosen by women, construirão famílias will build e families, serão famílias referências no meio dessa will geração. be families that are a reference in No this meio de uma generation. geração que hoje o simples fato de você falar a verdade In the middle of a generation that just because you're speaking the truth em um mundo tão corrompido in such a corrupted world já é e já se torna uma maneira de apreciação. already becomes something to Quando appreciate. falar a verdade deveria ser apenas uma noção de And responsabilidade. speaking the truth should just be a responsibility. Não existe mérito em falar a verdade. There's no merit in speaking Não the existe truth. mérito em ser um homem de verdade. There's no merit in being a Não true existe man. mérito, não deveria existir mérito nessas coisas. There shouldn't be any merit Porque in isso faz parte de um padrão bíblico em que nós que servimos a Deus precisamos entregar em tudo aquilo que nós fazemos. because that's part of a biblical standard that we should give in everything we do. Você transferir para os seus filhos, You transferring to your children. você conseguir passar aos seus filhos You being able to transmit to um your legado que não será um legado fútil, children a legacy that's not a vain legacy. um legado que não será um legado contaminado. A legacy that's not contaminated. O apóstolo Pedro, quando ele estava trazendo essa substituição de um legado de obras, Peter, when he was bringing this replacement of a legacy of works, ministrando a um povo que estava acostumado a receber o mérito, receber as coisas por aquilo que eles faziam. ministering to people that were used to receiving things by what they did. Então você tem que fazer um sacrifício So you have to do a para sacrifice você poder receber o perdão. for you to then receive Você precisa forgiveness. se sacrificar You have to sacrifice para você receber algo desse to Deus. then receive something from this Porque God. assim foram ensinados uma vida inteira. They were taught that a whole life. E agora Pedro está desconstruindo isso. And now Peter is taking E that dentro down. dessa verdade, And in this truth, nós podemos aprender que existem comportamentos que fazem parte de um legado que estamos transferindo, que eles não são we aproveitáveis. can learn that there are behaviors that are part of the legacy we're E transferring ele that escreve can na be sua used. primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: sabendo
que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que ele está dizendo é o seguinte: What he says in 1 Peter os is, vossos pais vos ensinaram muitas coisas your boas, parents taught you great things, mas lembre-se, but remember, tem algumas coisas que eles vos ensinaram que não podem ser aproveitadas. they taught you that can't be used. Tem algumas coisas que vocês aprenderam There are things that you learned que vocês não podem querer trabalhar com isso, colocar em prática, pelo simples fato que foram os vossos pais que vos that ensinaram. you shouldn't want to just practice it because your parents taught you. Traz um padrão, Brings a standard, dizendo assim, vocês aprenderam desse jeito, learned it this way. mas a palavra de Deus diz assim. But the word of God says Então, this. entre o que o seu pai te ensinou So in between what your dad e o que a taught you palavra nos ensina, and what the word teaches fique com us, aquilo que a palavra de Deus nos stay with what the ensina. word teaches us. Isso não é negando ou desvalorizando o trabalho dos nossos pais, It's not neglecting the work of our parents. mas é entendendo que o que eles fizeram sem o conhecimento que chegou até But você. it's understanding that they did what they did because they didn't know. Hoje nós lidamos com um conhecimento tão amplo, tão disseminado no meio da nossa geração. Today we live with such great knowledge in the middle of our generation. Estima-se que um adolescente de 15 anos hoje tenha muito mais informação do que o imperador de Roma no século passado. It's estimated that a 15-year-old has so much more Tanto de information than an informação emperor last que nós century. temos hoje. So much information. Onde é que nós iremos nos agarrar? Where are we going to cling Quem to? serão as nossas referências? Who will be our references? Alguém que está atrás de uma câmera que você o ouve por alguns minutos ou alguns segundos quando ele faz algum vídeo? Someone that's in front of a camera doing a video that you listen to them for a couple minutes? Quem serão as nossas referências? Who will be our reference? Um amigo, A friend, um colega, um acquaintance, atleta, an athlete. alguém que eu olho a vida dessa pessoa e eu quero colocar como uma referência para mim. Someone that I look at their life and I want them as a reference to me. Maiores referências que nós precisamos ter em casa, The greatest references we can a have vida in dos our nossos pais, life of our são parents. elas que vão influenciar a nossa vida para as próximas They're gerações. going to influence our lives to the next generation. Salmo 145 diz: uma geração Psalms 145 says a contará generation a outra geração os feitos do will Senhor tell the next generation the e deeds of the Lord. anunciarão os seus atos poderosos. Will announce his Segunda powerful coisa que nós acts. precisamos entender que deve ser transferida à próxima geração é a Second nossa thing fé. we have to transfer to the next generation is our faith. Paulo ele salienta, ele trata essa fé que estava em Timóteo, que era algo, uma fé geracional. Paul highlights this faith in Timothy that's a generational Não era uma faith. simples fé que brotou, que nasceu no coração dele. It's not the simple faith that was born in his Talvez heart. essa seja uma realidade para a gente, que não tivemos os nossos pais Maybe that's como a servos reality do Senhor. for us that have our parents as servants of the Lord. Paulo não está falando de uma fé para salvação, Paul isn't talking about faith for que essa está salvation. disponível a todos mediante ao trabalhar do Espírito Santo, que nos convence do pecado That's available to all of us through the Holy Spirit that convinces us of e sin, nos trazendo a consciência da necessidade de um Salvador. bringing us the conscience of the need we have for Ou a o dom da Savior, fé, or the gift of que é uma habilidade sobrenatural que Deus dispensa sobre as nossas It vidas, is a supernatural ability that God gives us. que é manifestado como os demais dons, It is manifested like all the other para gifts cumprir um propósito, to fulfill a para purpose, crer em algo to sobrenatural. believe in something Mas ele está supernatural. falando de uma fé But he's talking about que a está muito faith mais ligada a um relacionamento com Deus. that's tied to a relationship with Porque God. nós entendemos que nós precisamos de fé para nos relacionar com o Senhor. Because we understand we need faith to have a A relationship Bíblia with diz que God. aqueles que se aproximam de Deus, The Bible says that those that come close eles to precisam God, crer que Deus existe they need to believe that e God que Ele é exists, galardoador daqueles que o buscam. that He is rewarding of those Por that isso, o seek início Him. desse versículo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. The beginning of that verse says, without faith you can never E o please que Paulo está God. falando sobre a vida de Timóteo é a fé que estava na sua avó, na sua mãe e que também habitava nele. What Paul is saying over Timothy is the faith in his grandma, his É a mother, fé and que his reage às It's circunstâncias. the faith that
reacts to Quando o circumstances, problema bate na sua porta when problems knock on e your que às door, vezes ele está totalmente fora do seu controle, sometimes they're out of your control. você não reage com You reclamações, don't react with você não complaints. reage com queixas, You don't react você não asking reage why. com brigas, You don't react with você não fights. reage com outra You coisa, don't react with anything senão com fé, if not faith. lembrando Remembering que existe um poder sobrenatural capaz de intervir em qualquer circunstância nas nossas that vidas. there's supernatural power that can intervene in our E essa circumstances. fé é capaz de influenciar os nossos filhos. And that faith can influence our E children. talvez eles estejam, Maybe they are. eles não são. They aren't. eles They're, estejam rebeldes. they're living in a Eles season of being estejam disobedient, indiferentes. or they're indifferent, Eles estejam afastados. or they're far Eles away, estejam passando por crises. or they're going through a crisis. Mas sabe de uma coisa? But know something. Que as memórias de um pai que busca o Senhor, que honra o Senhor, Of a parent that honors the Lord que ficaram imprimidas na consciência, na mente desses are filhos, printed in these minds. um dia elas irão aflorar. One day they'll bloom. Um dia eles irão olhar para os montes One day they'll look at the mountains. e vão perceber que não existe socorro de nenhum lugar senão do Senhor. They'll notice that rescue comes from the Lord. Sabe, a Bíblia não diz em momento algum que Abraão ensina Isaac The Bible doesn't say that Abraham teaches Isaac que ele deveria fugir quando houvesse fome na terra. that he should run away when there was famine. E quando nós olhamos a vida de Abraão, foi exatamente o que ele fez. When we look at Abraham's life, that's exactly what Houve he did. fome em Gerar, ele desce ao Egito There was famine in Gerar. He goes to para Egypt procurar comida. to look for food. Ciclos da vida se passam, Life cycles go anos by. se passam. Years go Isaac está vendo aquilo. by. Isaac is seeing Isaac that. está vendo que o seu pai Isaac is seeing that his não father enfrentou a fome, didn't go through não famine, creu, didn't believe, não perguntou, didn't ask, simplesmente tomou uma atitude. simply took an action. Veio a fome, Famine came. vamos todo mundo para o Egito. Let's go somewhere else. Aparentemente, Apparently, é fruto de um pai responsável the fruit of a responsible que está parent querendo trazer provisão para a sua that casa. wants to bring provision to his home. Aparentemente, Apparently, é o que ele tinha de melhor para oferecer. what the best he had to Mas quando offer. chega a vez de Isaac, But when Isaac's turn comes, na mesma terra, in the same o land, ciclo se the repete, cycle a repeats fome na itself. terra, Famine e a Bíblia comes. diz que ele se levanta com a sua família The Bible says that he gets up with e his ele family, vai para o Egito, and he goes to porque Egypt, lá tinha comida. because there was food there. Só que a Bíblia diz But the Bible que no says meio do caminho o Senhor apareceu a ele that in the middle of the way the Lord e showed diz up para to ele: não him desças ao and Egito, said, do not go to Egypt. fica na terra que eu te disser, Stay in the land that I told e you nessa so. terra eu irei te In abençoar. this land I will bless E a Bíblia you. diz que Isaac semeou naquela The terra, Bible says that Isaac na terra da fome, would sow in the e land naquele of mesmo famine. ano ele colheu 100 medidas por um. And in that same year he reaped 100 per Pastor, one. como assim? What do you mean? A atitude de prover, The action of a providing. atitude de dar uma The resposta. action of giving an answer. Você não tem controle sobre as You don't have circunstâncias, control over the circumstances. mas você tem controle como você reage a elas. But you have control on how you react Essas towards them. atitudes, essas reações são Those capturadas Are captured pelos nossos filhos. by our children. E glória a Deus. And glory to God. E glória a Deus que Ele não se limita àquilo que nós já fizemos, Glory to God that He's not limited to what we've done, mas Ele tem liberdade para agir but He has freedom to na act vida dos nossos in filhos, the lives of our children fazer como Ele quer. and do as He will. A minha oração My prayer é que nesse Dia dos Pais, is that in this Father's cada um de Day, nós que estamos aqui, every one of us that are possamos here, construir um legado sustentável, we can build a sustainable legacy, sólido. solid. E eu quero dizer para você, pai, antes de orar por você hoje, And I want to tell you, Father, before praying que for não you, importa aquilo que você passou, doesn't matter what you've been não through, importa os erros que você cometeu, doesn't matter the mistakes that you've não made. importa se nós começássemos hoje a nossa vida, If we started today our lives, eu garanto a todos os pais que estão aqui guaranteed to all the fathers que that nós are here, faríamos muita coisa we diferente. would do a lot of things different. Se os nossos filhos estivessem nascendo agora, nesse momento, If our kids were being born right now, nós faríamos muitas coisas we would diferentes. do many things different. Mas sabe o que é lindo de Deus? But you know what's beautiful É que a chave do recomeço é o arrependimento. is that the key to E restarting para is se arrepender tem repentance. que ser humilde.
Eu disse, para se arrepender tem que ser And humilde. to repent, you have to be humble. Por isso que a Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. That's why the Bible says that humility comes Então, before quando você, honor. pai, erra em So when qualquer you- uma das suas atitudes, Father, make a mistake in any of your actions. você tem humildade para se arrepender. And you have the humility to repent. Você não apenas desperta a honra do Senhor na sua You vida, don't just awaken the honor of the Lord mas in your você life. conecta com mais facilidade aquilo que os seus filhos receberam como mandamento do Senhor. But you connect to what your children received as a O commandment. mandamento que Deus dá aos filhos é que eles honrem os The pais. commandment that God gives to the children is for them to honor their. Eu não vou dizer para você que seja fácil honrar os pais quando eles falham conosco, I'm not going to tell you it's easy to honor our parents quando when they make eles nos mistakes, abandonam, when they abandon quando us, eles não estão ali para quando nós precisamos. when they're not there when we need them the most. Eu não vou dizer para você que seja fácil isso, I'm not going to tell you that's easy. mas é por isso que o Senhor não deu como uma sugestão That's why God didn't give it as a suggestion e nem como um conselho. or as advice. Ele deu como mandamento. He gave it as a commandment. E ele diz: este é o primeiro mandamento com promessa. This is the first commandment with the promise. Sabe, Deus não nos deu a opção de honrar ou não os nossos God pais. didn't give us the option of honoring Deus or nos not. deu o mandamento de He gave honrar us os the nossos pais. commandment of Se honor. você não tem motivo nenhum para honrar o seu You pai, don't have any reason to honor eu your te dou um father. motivo nesta manhã. I'll give you one. Se não fosse ele, você não estaria aqui If it hoje. wasn't for him, you wouldn't be Porque here today. Deus usou o seu pai para que você estivesse aqui hoje. Used your father for you to E be se ele falhou em tudo na sua vida, He failed in every area mas in o your life. simples fato dele ter sido o veículo que Deus usou para que você estivesse aqui hoje, Simple fact that he was the vehicle that God used for you to be já é here suficiente today para você honrá-lo. is already enough. E a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. It says the first commandment with the promise. Significa ser o primeiro mandamento com promessa And what does that mean? é que a honra aos pais That the honor to the é que abre a parents porta opens the door para que tudo aquilo que Deus falou a seu respeito se for cumpra. everything that God spoke about you É to be impossível fulfilled. Deus realizar promessas onde existe um lugar de desonra, It's impossible for God to do promises where there is uma dishonor, casa de desonra, a house of dishonor, filho de desonra. a son or daughter of Você dishonor. pode colher o fruto do seu trabalho, porque essa é uma lei natural que Deus estabelece para You todos. can reap the fruit of your work because that's a natural Mas a law. bênção do Senhor só virá sobre a sua vida quando você entender o que é honrar o seu pai e a sua mãe. But the blessing of the Lord will come over your life when you honor your Deus não parents. condiciona a honra God doesn't condition pais. honor to the parents às suas perfeições, tied to their aos seus perfections, acertos. to the ways they Pastor, got meu it pai já right. não está aqui para que eu possa transmitir a ele honra. My parents not here for me to transmit to them honor. Mas existe um pai que nunca vai falhar com There você. is a father that's never going to fail Quando you. você abre o seu coração para ele, When you open your heart to him, sem dúvida ele supre tudo aquilo que o seu pai da terra não conseguiu suprir. without a doubt, he fills what your earthly father couldn't fill. Esse pai é o Senhor Jesus. And that father is the Lord. Jesus é tão maravilhoso Jesus is so wonderful. e ele exerce essa paternidade quase que invisível sobre as nossas And he vidas. exercises this fatherhood almost invisible over Ele não us. precisa ficar falando para ninguém que ele é pai, He doesn't have to tell anyone he's the porque father. a verdadeira paternidade não está na afirmação. This true fatherhood isn't in A affirming, verdadeira paternidade está numa unção dispensada pelo Senhor, but it's an anointing transferred by que the Lord. preenche na vida das pessoas, dando sentido de segurança, um sentido de direção, um sentido de plenitude quando você está perto dessa pessoa. That gives people the feeling of fullness and of safety. A pessoa pode falar com você que ela é o seu pai Someone can tell you that they're your e você parent continuar órfão, and you're still an mas orphan. quando você chega perto de alguém But when you come close que o to Senhor someone, dispensou sobre esta pessoa, the Lord released talvez over seja um them, amigo seu, maybe a friend, talvez seja um tio, talvez seja um maybe parente, an uncle, talvez seja alguém que você nem tem tanto relacionamento assim. maybe someone you don't even have that many Quando você chega relationship, perto dessa pessoa, but just of coming close parece to que this tem person, algo na vida dela seems like something que is on there preenche a sua vida that fills com your aquilo que life Deus dispensa sobre with nós. what God releases E over Jesus us. falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus said, I'm not going to leave you Eu orphans. vou enviar o outro I'm Consolador. going to send a Eu vou enviar o Espírito para que I'm going to esteja com send the vocês. Spirit to be with you. Sabe, qualquer pessoa You
know que anyone esteja em um lugar de paternidade na sua vida, that is in the place of fatherhood over your life só é legítimo is only legitimate quando ele transfere essa paternidade a partir do Espírito Santo. when they transfer this fatherhood coming from the Spirit. Quero dizer para você, querido, I want to tell you que a sua comunhão e o seu relacionamento com o Espírito Santo, that your fellowship and relationship with the Holy Spirit, ele vai suprir, it will fill todas as suas necessidades all of your needs que você talvez tenha por ausência de seu pai. that maybe you have by the absence of your father. E eu termino nesta manhã And I want to finish dizendo para você, pai, telling you, está Dad, aqui hoje, repetindo o que eu falei já nessa mensagem. repeating what I've already said. Nunca é tarde para recomeçar. It's never too late to restart. Eu não sei o que você tem construído I don't know what you've built na vida, coração dos seus filhos. in the life or in the heart of your children. Talvez você esteja como eu, Maybe you're like me, arrancando algumas coisas que nós semeamos no passado taking out some things that we've sown in e the reconquistando territórios que nós perdemos. past, reconquering territories that we Tentando lost, reconstruir algo que você nunca deveria, talvez na sua consciência atual, você nunca deveria ter feito antes. trying to rebuild things you shouldn't have done before. Mas ouça, But listen, nunca é tarde demais para você recomeçar. it's never too late for you to restart. Talvez seu filho já não esteja mais em casa. Maybe your kids aren't at home with you anymore. Eu digo, nunca é tarde demais para recomeçar. Never too late to restart. Talvez seu filho já seja um adolescente, você não tenha nenhum relacionamento com ele. Maybe your kid's a teenager, you don't have a relationship Nunca é with them. tarde demais para você It's recomeçar. never too late for you to Existe restart. um que conhece o coração do seu filho. Existe um que conhece o coração do seu filho There's one that knows the heart e of está your child. disposto a revelar o coração dele a você. He's willing to reveal his heart to you. E é o Espírito And Santo de that's the Deus. Holy Spirit. Se você buscar ao Senhor, If you seek the se Lord, você se entregar ao Senhor, if you give yourself o to the Lord, Senhor revela o coração dos seus filhos a você. the Lord will reveal the heart of your children to